Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião técnica do mês de julho. Eu sou Cristina Schmidt, sou fundadora do Grupo de Mulheres na Previdência, uma comunidade que hoje reúne cerca de 1.300 mulheres atuantes no nosso segmento de previdência complementar. Terei a satisfação de mediar o nosso encontro nessa tarde de hoje e estou muito feliz em receber cada um de vocês para discutirmos um tema extremamente atual e relevante para o nosso sistema de previdência complementar. Na reunião de hoje, vamos falar sobre o papel dos conselheiros e como materializar a estratégia na contabilidade. Essa resolução aqui traz bastante reflexões importantes sobre estratégia, governança, sustentabilidade das entidades, além de abrir um espaço para uma visão mais moderna da gestão, permitindo inovar com responsabilidade. E hoje aqui teremos a oportunidade de ouvir duas grandes profissionais que acompanham de perto a implementação da resolução e que trarão uma visão, né, bastante acurada. Vamos discutir aqui sobre a resolução 62. Bom, pessoal, aqui também queria pedir para vocês, né, se vocês puderem aqui compartilharem essa live, darem o seu like, seu joinha. Também é importante você inscrever aqui no nosso canal, compartilhar com seus amigos, né, porque a nossa proposta é que esse encontro aqui hoje, ele seja bastante participativo. Porém, a gente sabe que esse tema desperta muitas dúvidas e dificilmente vamos conseguir abordar todas as dúvidas que vocês terão ao longo do tempo dessa reunião. Então, a gente já está organizando aqui uma roda de conversa para aprofundar os principais pontos da Resolução 62. Então, caso a sua dúvida não seja sanada aqui nessa live de hoje, eu vou te pedir para você deixar registrado aí no chat, né, nos comentários. A Zuleika aqui que está dando apoio vai estar anotando essas perguntas e a gente vai ver essas perguntas e possivelmente vamos fazer em breve aí uma roda de conversa falando sobre a Resolução 62. Bom, o nosso objetivo aqui é sempre contribuir para que todos compreendam não apenas o texto escrito, a normativa legal, mas principalmente os seus impactos práticos dentro das entidades. E aqui, né, quando essa resolução ela foi publicada, grande parte do mercado concentrou a sua atenção principalmente na questão do fundo compartilhado. Mas quando a gente olha a estrutura da norma, a gente percebe que ela vai muito além do que só o fundo compartilhado. Ela incorpora orçamento, governança, indicadores, transparência, planejamento e um único modelo de gestão. A Resolução 62 vai muito além de somente alterações técnicas. Ela representa uma evolução na forma como enxergamos a administração das entidades de previdência complementar, trazendo os temas relevantes como inovação responsável, a transparência na gestão, o fortalecimento da governança, novas possibilidades para utilizar o fundo administrativo, o estímulo ao fomento e à sustentabilidade das entidades e a valorização do papel da alta administração. São mudanças que impactam dirigentes, conselhos, patrocinadores e principalmente os nossos participantes. E para iniciar a nossa roda de conversa, a nossa reunião técnica aqui do mês de julho, eu tenho a honra de receber Márcia Paim Romeira. E Márcia é coordenadora geral de normatização e políticas de previdência complementar da Secretaria do Regime Próprio do Ministério da Previdência. E o tema de hoje que ela vai abordar é falando sobre governança, o papel dos conselhos. Márcia, o tema aqui, a sala é sua, fique muito à vontade, estamos aqui ansiosos pelas novidades e explicações que você trará para a gente. Uma boa apresentação. Boa tarde a todos, a todas, é um prazer estar aqui hoje nesse canal tão interessante, né? Eu acho que é uma conquista do setor ter esse canal da Mulheres na Previdência.
A Cris me encomendou aqui, né, uma reflexão sobre a resolução CNPC 62, que eu acho muito oportuno, quando ela fala que é uma discussão estratégica, né, para o setor. A gente lembra que, às vezes, quando se fala em PGA, a gente fala assim, isso é só custeio administrativo, né, é o custeio da entidade. E aí eu queria trazer um pouquinho, né, o pano de fundo dessa discussão, da construção dessa norma, né? Ela foi editada num momento em que o setor clamava por um meio, né, uma possibilidade de crescer, né, de ter recursos para o fomento. Então, o recurso do fomento, vamos dizer assim, ele estava muito amarrado ali dentro dos planos, com regramentos, né, de prazo de devolução. Então, assim, as entidades tinham medo, né, de se arriscar, né, fazer uma determinada operação de fomento e não cumprir a norma, não retornar os recursos para o PGA. Tinha a questão também das entidades multipatrocinadas, com diferentes patrocinadores dentro da mesma entidade, tendo ali que vincular, né, o saldo do fundo administrativo plano a plano, sendo que muitas vezes poderia haver o risco daquele determinado patrocinador sair e aquele projeto de investimento ficar prejudicado. Então, tinham todas essas questões que a gente precisava achar uma solução, e aí havia um grupo, né, que falava o seguinte, não, vamos tirar o PGA, e tirando os planos, e agora o PGA da entidade. Também foi uma reflexão profunda, e eu acho que o setor chegou, assim, num bom amadurecimento nesse processo de discussão. Tiveram ideias muito boas, né? Vamos tratar a entidade como um condomínio, né? Vamos deixar como se o patrimônio fosse da entidade, esse saldo do fundo administrativo, então ela gasta em prol de todos os planos, independente de qual plano tinha originalmente esse fundo, e a gente percebeu que isso não dava para fazer. Você tem planos, entidades em que o fundo tem a sua história, ele foi ali, né, constituído para aquele plano mesmo, e não para os novos. Então, a gente precisava arrumar uma solução, e veio com isso esse desenho da resolução CNPC 62. Eu vou colocar uns slides agora, para a gente acompanhar junto essa reflexão, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, relembrar os principais pontos da resolução 62, falar um pouco do fundo compartilhado como esse elemento estratégico. Depois a gente vai conversar sobre o estudo de viabilidade, que eu acho que é o aspecto central quando a gente olha a sustentabilidade da entidade. O papel da governança, como a Cris falou, né? Quando a gente fala de estudo de viabilidade, muitos falam assim, olha, eu não tenho fundo compartilhado, então eu nem quero pensar nisso. A nossa opinião é de que esse tema também é vital para todas as entidades, quer tenham constituído fundo compartilhado ou não. Vamos falar o papel da governança, acho que é o dia de hoje, né? Lembrar a importância ali, né, que a governança ganhou, porque a entidade, né, o setor ganhou maior flexibilização, sim, para fazer o fomento, mas trouxe com isso mais responsabilidade de acompanhamento, mais transparência. E vamos depois abordar um pouquinho ali para o público dos conselhos fiscais, né, o que mudou na prática para o conselho fiscal. Então, relembrando um pouquinho aí da resolução 62. A norma, ela teve um aspecto assim prático de definições aperfeiçoadas, deu mais clareza, né, nos conceitos. Hoje quem pega a resolução 62, ela entende, né, a questão da gestão administrativa das entidades. Tem uma sistematização, a blocagem dos temas mais interessantes também, mais, né, auxilia no entendimento da norma. Trouxe mais transparência, mais requisitos de transparência. Mas eu marquei 2 pontos aqui, né? Essa ampliação da capacidade de fomento com o fundo compartilhado e o papel relevante na governança nessa estratégia de ampliação do fomento. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho o fundo compartilhado. Quando a gente pega a norma sobre a constituição do fundo compartilhado, ele pode dar um pouco de nó na cabeça, porque ele tem 3 formas. Eu vou ter essa imagem para tentar facilitar, né, a visualização. Então, o fundo compartilhado, o regramento do fundo compartilhado a entidade pode acessar um percentual do estoque, né, do que ela já tinha de fundo administrativo. Isso era um pleito grande, né, porque o pessoal falava assim, olha, se eu começar agora a constituir o fundo, com os recursos daqui para frente, eu não consigo fazer aquele investimento que eu preciso fazer para ontem.
Então, eu preciso de recursos hoje disponíveis para começar meus projetos de investimento, de tecnológicos. Então, um pedaço desse fundo administrativo foi liberado, né? Então, a norma tem um setor grande ali que define percentuais, né, de 5% a 15% que você pode ali acessar o fundo compartilhado do estoque até dezembro de 2024. Então, um pedaço ele pode ser formado assim. Outro pedaço, que talvez seja o mais usual, seria ele ser formado pelas receitas diretas. Então, as receitas diretas foram autorizadas a serem contabilizadas diretamente no fundo compartilhado, até 100% das receitas diretas. Para algumas entidades, a receita direta tem uma importância, uma flexibilidade maior, então poderia constituir o fundo compartilhado ali, né, sem aquela vinculação direta aos planos que o saldo do fundo administrativo exige, né, ou 5% das receitas administrativas. Então, no orçamento, Conselho Deliberativo, né, no regulamento do PGA, poderia ser autorizado ali a destinação de 5% das receitas do exercício, né, daquele exercício, direto para o fundo. Então, isso também poderia ser feito. E, por fim, a forma de formar fundo compartilhado seria usar o saldo do fundo administrativo do período anterior, né? Então, no próximo exercício, ele é transferido para o fundo compartilhado. Então, essas são as 3 formas, né? Eu quis relembrar um pouquinho como formar esse fundo compartilhado, mas antes disso, a gente lembra que, para formar o fundo compartilhado, a gente precisa dessa decisão estratégica da entidade de o fazer, né? Porque aí a norma, para a entidade que tem, né, projetos de fomento, necessidade, né, de ter recursos ali para administrar nessa direção, separados, né, desvinculados do plano, elas precisam, de fato, ter o estudo de viabilidade. Lembrando também que esse fundo tem limite, né? Quando eu falei, pode 100% da receita direta, mas ele é limitado a 30% do saldo dos fundos administrativos. Então, quando você soma o saldo total do fundo administrativo com o fundo compartilhado, o limite é 30% desse fundo compartilhado. Então, ele tem um limite porque ele tem essa cara de patrimônio, vamos dizer assim, né? Um patrimônio que fica ali sob gestão da entidade e, de certa forma, desvinculado dos planos. Então, ele tem um limite com aquele capital, vamos dizer assim, com aquele recurso, a entidade pode desenhar projetos de longo prazo, sem se preocupar, eventualmente, né, desse recurso ter que ser retornado para o plano, mas tem um limite de 30% que também tem que ser acompanhado. Como eu falei, quando a norma foi editada, esses 30% que podem estar desvinculados do plano para investimento, né, ele tem um regramento que precisa ser cumprido. Então, a norma está muito amarradinha, né? Quer fundo compartilhado, quer dar esse passo, né, de ter um recurso desvinculado do plano, primeiramente, é necessário a elaboração do estudo de viabilidade. Também, quando você faz o estudo de viabilidade, você olha a entidade, a sustentabilidade da entidade no médio e longo prazo. Então, você também terá de fazer um orçamento plurianual. Então, passa do orçamento anual para esse orçamento plurianual, como já uma consequência de uma entidade que tem um olhar de acompanhamento de mais médio e longo prazo, acompanhando esse projeto de investimento. Você que também fazendo o fundo compartilhado, você também vai ter que ampliar a transparência para os próprios participantes, né, e para todos os demandantes da informação, né, de como você está usando esse recurso. Então, você presta conta, você publica o orçamento, né, dá transparência no site para os participantes. Então, você acompanha, de fato, esse desenvolvimento desse projeto de investimento. Temos o fortalecimento da governança, eu vou conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, e esse papel ativo das instâncias que permeia toda a norma. Então, vou entrar um pouquinho no estudo de viabilidade, né? O estudo de viabilidade, ele é muito mais do que um estudo. Para mim, ele é a alma dessa entidade que pretende fazer um fomento, que pretende novos projetos, né? Novos planos,
novos patrocinadores, né? Então, esse estudo de viabilidade é justamente para testar, né? Você testa esse projeto que você está desenhando, você vê se o fluxo, né, de receitas, despesas, né, a longo prazo, ali, médio e longo prazo, é capaz, né, essa desvinculação, vamos dizer assim, aquele saldo que você tem para custear as despesas normais da entidade, né, quando você desvincula esses 30%, você tem ainda uma entidade sólida no médio prazo, você tem condições de fazer o fomento. Esse fomento pode demorar a retornar, a gente sabe quanto tempo um plano, né, quando ele é criado, um plano família, um plano próprio de entes federativos, né, ele demora para alcançar, a média, né, que era a regra de bolsa há 5 anos para alcançar. A gente já viu que isso também, né, as entidades têm tido dificuldade de alcançar a viabilidade de planos em 5 anos, o que não significa que esse plano não vá, né, crescer, ganhar viabilidade e retornar para toda a massa de participantes, mas talvez não naquele tempo. E também o estudo de viabilidade faz diferentes cenários, faz pesquisa de mercado. Então, é muito interessante, né, a realização do estudo, e eu acho, sinceramente, a gente fez um grupo de trabalho, quando a gente desenhou, né, essa proposta de norma ao CNPC, e muitos do grupo tinham firmeza nesse ponto, olha, vamos colocar o estudo de viabilidade para o setor inteiro. Nós sabemos que tem entidades, né, que têm ali o seu planejamento para o ano, que não sabem, né, que estão amadurecendo, que têm planos maduros e que não têm em mente o médio e longo prazo com tanta clareza como deveriam. Então, em que pese ele não ser, vamos dizer assim, obrigatório, né, ele é obrigatório para quem constituiu o fundo compartilhado, a gente entende que é uma boa prática e deveria ser utilizado por todos. Como eu falei, esse estudo de viabilidade também, por que eu estou parando aqui? Porque quando eu começar a falar um pouco da governança, a governança vai ser responsável por conferir todas essas regrinhas que estão na norma, né? Então, o que está na tela é um reflexo do que está normatizado. Então, por exemplo, o estudo de viabilidade tem que testar a capacidade de fomento e inovação, tem que usar parâmetros prudenciais e conservadores. E quem vai checar se é prudencial e conservador? Bem, a diretoria executiva elabora, o Conselho Fiscal dá o parecer. Então, assim, a gente tem que ter outros canais, né, de teste desse estudo de viabilidade para a gente não ouvir o famoso papel aceita tudo. Então, a gente que trabalha, né, num setor como esse, a gente precisa que o papel aceite o que é razoável, o que proteja o participante, né, e o que esteja embasado em dados. Então, a gente precisa checar, né, os parâmetros desse estudo de viabilidade. Ainda no estudo de viabilidade, como eu falei, né, esse estudo de viabilidade, ele é elaborado pela diretoria, aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas acompanhado de um parecer prévio do Conselho Fiscal. E aí isso foi um debate, falou assim, não, mas agora o Conselho Fiscal vai trabalhar dos atos de gestão, vai definir ações estratégicas, né, da entidade, e o que se entende aqui, quando eu falei assim para vocês, gente, o estudo de viabilidade é muito mais do que um estudo, um documento, ele é a principal ferramenta estratégica para essas entidades que se impulsionam, né, para constituir essa verba e crescer utilizando esses recursos. Então, o Conselho Fiscal, por que o Conselho Fiscal está dando esse parecer prévio, né? É como se fosse dentro de uma SA, numa empresa grande, quando você tem uma decisão estratégica importante, né? A venda de um imobilizado de um valor muito grande, né? Alterações de capital, da formação de capital, o Conselho Fiscal dá um parecer prévio, certo? Então, aqui é muito parecido. Então, o Conselho Fiscal tem que entender, olha, aqui tem uma coisa séria. Por quê? Eu estou desvinculando recursos do plano, eu estou permitindo, né, que a entidade, estou autorizando, vamos dizer assim, ao emitir um parecer, eu estou atestando que ele usou parâmetros conservadores, que aqui a gente tem os requisitos, aqui no inciso 4 da norma, ele fala o seguinte, ser elaborado a partir de pesquisa de mercado, informações financeiras,
identificação de obstáculos e soluções alternativas, projeções estimativas das receitas e das despesas, reavaliação periódica e, se possível, com 2 opiniões técnicas. Então, você vê como a norma, ela foi realmente, ela detalhou, né, essa necessidade de que o estudo de viabilidade fosse um instrumento realmente de decisão para o Conselho Deliberativo consistente, né? Então, aqui está muito esse papel da governança, o Conselho Fiscal checando esse estudo, olhando se ele está atendendo os requisitos na norma, então ele faz, né, o seu papel de checagem ali da adequação ao que a norma exige e ver esses aspectos, né, se os dados estão, de fato, aderentes à realidade da entidade, então, se ele está num horizonte compatível, se aquelas simulações, né, aqueles negócios, a entidade tem uma vocação para fazer. Então, a gente sabe que tem entidade que tem vocação ao empreendedorismo, tem outras entidades que ainda estão ali muito vinculados no seu patrocinador e ainda não tem esse DNA. Então, é uma reflexão importante. E aí, agora, passando do estudo de viabilidade, a gente fala desse requisito da transparência. Eu acredito que todas as entidades, essa norma entrou em vigor em março de 2025, então eu acredito que todas as entidades já tenham ampliado bastante a sua transparência, mas só para lembrar os requisitos, né? Então, tem que estar de forma ativa disponível para as entidades o regulamento do PGA, o orçamento anual e, quando exigido, quando tiver fundo compartilhado, o orçamento plurianual, publicado no site para acesso público, e informações detalhadas das receitas e despesas da gestão administrativa nos últimos 3 exercícios, né? Então, a gente tem esse requisito aqui estabelecido pelo artigo 18 de transparência, e temos o RAI bem completinho, a seção do relatório anual, bem completinho, com vários, aqui a gente tem 6 incisos, né? Com informações do fundo compartilhado, detalhando receitas diretas. A gente sabe que a norma exige um acompanhamento mais cuidadoso das receitas diretas, então, isso tem que estar lá explícito no RAI, as despesas da gestão administrativa, os indicadores de gestão. Então, isso tudo é muito importante aí no contexto da norma. E aí, esse quadrinho resume um pouco, né, quando a gente fala do papel da governança. Olhando aqui para a norma quem faz o quê, né? A gente coloca aqui, Conselho Deliberativo aprova o estudo de viabilidade, certo? Ele aprova o regulamento do PGA. Então, aqui todas as medidas altamente estratégicas, né? Então, quando ele aprova o estudo de viabilidade, ele atesta, né, que aquelas projeções de mercado foram feitas, aquelas pesquisas de mercado foram feitas, as opiniões técnicas foram consultadas. Então, ele está revestido de prudência quando ele aprova esse estudo. Aprova o regulamento do PGA, que no regulamento ele vai dizer essas regras, né, detalha diversas regras relacionadas ao fundo compartilhado, e aos indicadores que vão ser utilizados, o acompanhamento, né, dessas despesas. Depois, ele aprova o orçamento anual e o plurianual, quando exigido. O deliberativo que aprova a própria Constituição, a partir de agora, essa entidade terá a Constituição do Fundo Administrativo, que será formado da seguinte forma. Então, ele vai colocar se ele vai usar receita direta, se ele vai usar um percentual da receita do exercício, se ele vai usar o estoque. Então, tudo isso, a forma de constituição, vai estar lá, né, no estudo de viabilidade, mas também o regramento dali para frente de constituição está no regulamento do PGA, e também o regulamento de constituir e devolver, porque a gente sabe que quando ele bate 30%, eu retorno esse recurso para o fundo administrativo, para os planos, na proporção de quem os constituiu, né? Então, esse acompanhamento também é importante. E tem um assunto, mais do que aprovar o estudo, tem que revisar esse estudo. Então, a gente sabe que investimentos, projetos, né, de investimento, ele tem que ter um acompanhamento bem rigoroso, e esse estudo tem que ser atualizado, decisões têm que ser tomadas, né, se aquele investimento não está performando ali da maneira que era esperado. Olhando agora para o Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal já fazia isso, né, mas acompanha a execução orçamentária, lembrando, né, que tem um link direto do estudo de viabilidade que faz essa projeção de médio prazo, né, com o orçamento. Então, o Conselho tem que verificar se aquilo está se refletindo, né, no orçamento. Ele acompanha os critérios quantitativos, qualitativos, os indicadores de gestão, a utilização e a destinação dos valores dos fundos administrativos, então acompanhar em que está sendo utilizado, né, o fundo administrativo, e ele emite, como eu já abordei aqui, o parecer sobre o estudo de viabilidade. E a diretoria tem toda a parte direta ali, né, da gestão administrativa, né, é o que está ali realmente executando a norma, né, então ela elabora o regulamento do PGA, elabora e propõe, né, o orçamento anual e plurianual, elabora o estudo de viabilidade, dá transparência depois da execução orçamentária, das receitas, despesas, das receitas diretas, né, então eu já comentei aqui, vou falar de novo, né, a receita direta sempre tem, né, a norma exige esse monitoramento, né, dos riscos envolvidos com essas receitas e a compatibilidade com o negócio previdenciário. A gente sabe que a gente é um setor ainda muito amarrado em relação a que tipo de receita uma entidade fechada pode auferir, tem que estar ligada ao negócio previdenciário. Então, a diretoria faz esse acompanhamento rigoroso, deve fazer esse acompanhamento rigoroso dessas receitas. E já que caminhando, né, para o final, quando a gente pensa assim, né, o que mudou para o Conselho Fiscal, né? Então, o Conselho Fiscal ele tem um protagonismo, sim, não é uma cogestão, né? Vamos dizer assim, eu acho que a norma continua colocando as atribuições do Conselho Fiscal muito claras, né, e não desvirtuando o seu papel, mas sim, ele tem uma atuação preventiva, estratégica, quando ele opina sobre o estudo de viabilidade, então ele tem esse rigor de proteção, quando é uma decisão, vamos dizer assim, estratégica, de proteção da massa de participantes nesse momento. Ele é um fiscalizador importantíssimo, né? Quando a gente fala custeio administrativo, não tem ninguém mais vocacionado de estar com aquela lupa, né? No que a entidade está gastando, por que está gastando. Então, assim, essa é a caneta do conselheiro fiscal típica, né? Mas ele tem mais elementos, ele tem mais transparência, ele tem indicadores, né? Então, o indicador não está performando como esperado, o que está acontecendo, tem um desvio orçamentário, o que está acontecendo, né? Então, esse é o papel típico fiscalizador do Conselho. Ele tem esse papel de monitor do desempenho, quando ele está ali nos indicadores, né? Então, ele faz ao avaliar o cumprimento dos indicadores e o desempenho, né, dos indicadores, ele faz esse monitoramento do desempenho. Então, mais uma vez, não basta aprovar o orçamento. Uma vez aprovado, os conselhos devem acompanhar esse orçamento regularmente, né, para ver se a estratégia que está aprovada está produzindo resultados esperados, né. Então, assim, eu falei, o papel não aceita tudo, mas se o papel também não estiver trazendo, né, aquilo que é esperado, a estratégia tem que responder com uma certa velocidade, né. Então, o Conselho Fiscal também tem que estar ali de olho para indicar. E é o guardião da transparência, né? Os dados estão sendo gerados na abertura que a norma exige, com todos aqueles elementos que a norma exige, estão sendo publicados. Então, é importante que o Conselho também atue como esse guardião da transparência, para que essas informações estejam sempre disponíveis da melhor forma. Então, quando pergunta, né, como que o Conselho pode exercer esse papel de forma efetiva, resumindo um pouco do que eu falei, né, ele está ali antes da aprovação do estudo e dessa decisão estratégica, ele está durante a execução, ele está lá nos indicadores, acompanhando os fundos, né, o fundo administrativo e o fundo compartilhado, ele está olhando a transparência e ele está recebendo informações detalhadas aí no relatório semestral. E a gente
reforça, né, muito que a gente tem falado, né, a autonomia no uso desses recursos não é ausência de controle. Então, essas novas formas de financiar o fomento e a inovação, elas precisam, né, de planejamento formal, controle, análise de sustentabilidade. A decisão passa a ser governança documentada, então todo esse processo tem que ser devidamente documentado. E o Conselho Fiscal está ali, né, acompanhando, alertando e registrando. A minha mensagem era essa, e eu gostaria, antes de encerrar, Cris, fazer uma propaganda aqui em nome do Ministério. Nós estamos com inscrições abertas para o selo Patrocinadores do Futuro, né? É uma iniciativa muito interessante para o setor, é aquela iniciativa de trazer o patrocinador, né? Reconhecer a importância do patrocinador. Então, eu sei que tem entidades aqui nos acompanhando, e a gente entende que o sucesso do selo é um selo para premiar patrocinadores, mas quem vai trazer esses patrocinadores para se inscrever, né, no selo são vocês que estão aí em contato com os patrocinadores, né? Então, mandem o folder do programa, se coloquem à disposição para auxiliá-los, né, na inscrição do selo. A gente precisa deixar claro para o setor quem são esses patrocinadores, né, que estão tendo essa pontuação máxima. Tem vários quesitos, né, interessantes ali para pontuar esses patrocinadores, então a gente precisa evidenciar isso. Então, eu tenho certeza que vocês aí né, do setor vão nos ajudar para que a gente consiga atrair mais patrocinadores para participar e fazer esse selo ser um sucesso. Com certeza, Márcia, é uma super oportunidade estratégica para as entidades se diferenciar as patrocinadoras, né? Muito bacana essa iniciativa. Aí, assim, quem quiser saber, eu não coloquei, né? Quem quiser informações, a gente tem na página do Ministério, eu posso até depois colocar o QR Code no final da apresentação, né? A gente coloca novamente o QR Code para acessá-la, que lá vai ter um folder dizendo quais são os requisitos para se inscrever. Então, o apoio de vocês é fundamental. Perfeito, Márcia. Márcia, muito obrigada aqui pela tua participação. Eu costumo dizer, né, que a Resolução 62, ela estabelece as regras do jogo, não é mesmo? E aí, como um grande jogo de xadrez, né, a norma define quais são as peças, os movimentos permitidos e os limites, e a sua apresentação hoje mostrou bem direitinho. E o bacana é que você mostrou como jogar esse jogo, né? Com uma forma estratégica, demonstrando que uma boa governança não está só apenas aí em conhecer as regras, mas sim em tomar boas decisões dentro, né, do que a norma permite. E a norma não é restritiva, ela permite às entidades inovar com responsabilidade. Né? Então, a gente hoje tem aí contas contábeis específicas de fomento, inovação, oportunidades aí para fomentar as entidades. Então, olha, muito bacana essa tua apresentação. Recomendo a todas, né, que estão começando a fazer aí os seus orçamentos em entidade. Pegue essa apresentação da Márcia, a gente depois vai disponibilizar para vocês. Olha, um caminho maravilhoso aí, o caminho das pedras para potencializar a entidade. E também, né, gostaria de saber aqui quais são as entidades, escrevam aí nos comentários quais entidades que estão aqui com a gente, é muito bacana a participação de vocês, né, então as pessoas também que se inscreveram através do formulário, a gente vai mandar a apresentação, porque a resolução 62, como diz, né, a Márcia, há tempos o segmento aclamava, né, uma modernização, e ela veio para isso, para potencializar as entidades, elas se tornarem com resultados exponenciais. Bom, a gente falou bastante sobre governança, entendemos as regras, mas também precisamos entender, né, a questão de como fazer essa estratégia chegar lá na contabilidade. E aqui chamo agora a Cláudia Alston, ela é coordenadora geral de normas da contabilidade, né, da DINOR, da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, da Previc, e hoje ela vai falar um pouquinho aqui, né, com a gente, tudo que a Márcia aí explicou, falando do papel da governança, de estratégias, de oportunidade, de como essas estratégias refletir lá na contabilidade. Cláudia, o palco é seu, fique à vontade, estamos ansiosos aqui para te escutar. Obrigada, Cris.
Boa tarde a todas, né, e todos aqui que estão nos prestigiando. Queria agradecer aqui o convite, né, de estar participando dessa roda de conversa de mulheres na Previdência. Eu acho que esse movimento de mulheres na Previdência é muito importante, né, ela vai dar mais visibilidade para as mulheres, né, ela vai permitir também uma troca de experiências, estimular o network, né, e, enfim, dar mais visibilidade para as mulheres, e acho que a gente precisa disso, né, ter um reforço disso aí. Então, vamos começar sobre a questão da Resolução 62, vou tentar trazer para um viés mais contábil, e a gente vai começar, então, a falar um pouco sobre orçamento, né? O orçamento é um instrumento primeiro eu vou falar, o que a gente vai falar? Orçamento, fundo administrativo, né? O fundo compartilhado com uma outra visão já bem exposta pela Márcia, e a nota explicativa mais direcionada ao plano de gestão administrativa. Orçamento, né? O orçamento é um instrumento de planejamento, né, de gestão e de transparência. Já foi dito aí a importância dele para a gestão da entidade. As entidades fechadas, né, hoje em dia, elas têm que fazer um orçamento anual, né, a norma fala, todas as entidades têm que fazer anual, e quem quiser, né, constituir o fundo administrativo compartilhado tem que elaborar também um orçamento plurianual, né, dos 3 exercícios seguintes. A necessidade de regulamentar, vou falar só mais da transparência da questão do orçamento, né? Porque eu acho que a definição de orçamento todo mundo já sabe o que é. Vou trazer um pouco da transparência, né? Teve uma dúvida com relação quando vou até voltar aqui, quando o artigo 18 falava da disponibilizar no sítio eletrônico da internet, né, ele não disse aonde. Então, tinha um entendimento que poderia ser na área restrita, né, no sítio, mas na área restrita, porque o orçamento tem algumas informações, vamos dizer assim, delicadas, que podem comprometer, por exemplo, eu tenho a informação que eu vou adquirir X, destinar um montante para aquisição de software, então, assim, se eu for fazer uma licitação, eu já iria ter os participantes, né, da licitação já teriam noção de quanto que estaria destinado para esse valor, então, teve essa questão. Mas, nesse sentido, então, a Previc, né, até soltou um ofício circular falando que tinha que ser de acesso amplo, e trouxe também esse ofício circular para dentro da resolução Previc número 23, né, na realidade veio pela 26, que altera 23, que fala que o orçamento... Deixa eu ver aqui, peraí, gente, estou apanhando aqui. Que o orçamento, então, ele tem que estar... O orçamento, o regulamento do plano de gestão administrativa, as informações detalhadas das despesas e despesas dos últimos 3 exercícios, que a Márcia já comentou, elas têm que estar disponibilizadas na internet, em local de fácil acesso, em área pública de acesso restrito. Aí, como eu falei, tinha a preocupação de que o orçamento poderia ter informações restritas, a gente também indicou, né, as informações mínimas que devem constar no orçamento, né, tanto das fontes de custeio, das receitas, quanto das despesas. Então, ficou regulamentado que as receitas administrativas, né, taxa de administração, seriam as taxas de administração, que nada mais são do que as fontes de custeio já previstas na Resolução 62. Então, o que é? Taxa de administração, taxa de carregamento, aporte, né, do patrocinador, do instituidor, doações, dotação inicial, receitas diretas,
resultado de investimento e utilização de saldo. Por outro lado, do lado das despesas, a gente solicita que as informações mínimas sejam das contas, né, das contas totalizadoras dos grupos de conta de despesa que está no plano de contas das entidades, né, do plano de contas padrão, que é pessoal em cargo, treinamento, congresso, viagem, estadia, serviço de terceiros, tecnologia da informação. Aí, no serviço de terceiro, a gente pediu para incluir essa questão de tecnologia da informação e comunicação. Além disso, as despesas gerais, tributo, despesa com fomento, despesa com inovação e as despesas do fundo compartilhado. Então, para o orçamento, essas são para a questão de dar transparência, né? A gente fez esse regramento mínimo de que deve estar disponível na internet em local de fácil acesso e restrito. Não qualquer um poderia acessar e ver como é que está. Entrando agora na questão do fundo administrativo, né, basicamente no fundo administrativo compartilhado, a Márcia já falou bastante sobre ele, né? A gente vai dar tentar dar um outro viés com relação a mais visando a contabilidade nesse sentido, né? Então, o fundo administrativo compartilhado, pela definição que está na resolução 62, ele é ele é constituído pela diferença apurada, né? Então, o fundo administrativo, não o compartilhado, o fundo administrativo, ele é a diferença entre as receitas e as despesas. Então, sobrou recurso, você constitui o fundo administrativo. E esse fundo administrativo, ele tem que ser, são dos planos, os planos têm que ter participação nesse fundo administrativo. E aí, como a Márcia já explicou, a gente, para apartar um recurso, para que os planos não tivessem participação, foi, então, instituído o fundo compartilhado, né? O fundo compartilhado, ele vem desde, se eu não me engano, 2018, né, das resoluções anteriores de contabilidade, porque, inclusive, a questão do fundo compartilhado, ele estava inserido nas normas de contabilidade, né? E com o advento da resolução 62, ela incorporou, trouxe, retirou da norma de contabilidade e colocou tudo na resolução 62, ou seja, tudo que se trata de custeio administrativo, né, está na resolução 62. Então, ele saiu da resolução contábil e veio para a resolução 62 do custeio administrativo. Como eu já falei, aí, qual que é a definição do fundo administrativo compartilhado que está na resolução, né? Fundo constituído com objetivo específico, né, de realizar operações de fomento e inovações sem registro de sua participação nos planos de benefícios de caráter previdenciário. Ainda na resolução 8, aí eu vou falar um pouco o fundo compartilhado, ele tem que ter aprovação do Conselho Deliberativo, como a Márcia falou, e como ele pode ser constituído. A Márcia já também deu já falou um pouco sobre isso. Ele pode ser constituído com estoque, né? O estoque, ele pega o que você tinha de fundo administrativo até 31/12/2024 e estabeleceu faixas de valores, né? A exemplo da TAFIC, vamos dizer assim. Então, acima de 1 bilhão, você pode constituir até 5%. Só que não pode ser acima, então teve um limite de 70 milhões. Né? Então, além daquele limite de 30% já falado, que a gente talvez vamos falar mais posteriormente aqui, além daqueles limites de 30% falado pela Márcia, do fundo administrativo total, tem o limite também na Constituição aqui, né? Então, assim, entre 300 milhões a 1 bilhão, então são 10%, o limite de 50 milhões, entre 30 milhões e 300 milhões, 15%, o limite de 30 milhões, e entre 10 milhões, não é isso? Deixa eu ver aqui.
entre 30 milhões e 10 milhões, quer dizer, entre 10 milhões e 30 milhões, 20%, 4 milhões e meio. E abaixo de 10 milhões, né, você pode constituir 25%, sendo que o limite é de 25%. Outra forma de você constituir o fundo administrativo compartilhado, né? Você pode constituir com as receitas administrativas, né? Então, você pode constituir com até 100% dessas receitas diretas, né, que se refere às seguradoras, ganhos de venda de imobilizado, publicidade e outras parcerias comerciais com terceiros. Então, são receitas que são geradas, vamos dizer assim, que a gente chama, são geradas dentro do programa da gestão administrativa. Então, ele pode destinar até 100% dessas receitas para o fundo compartilhado. E também até 5% do restante das despesas. Além das receitas, né, administrativas, o fundo compartilhado ele pode ser constituído com o montante do fundo administrativo do exercício anterior. Não é o montante, tá? É o que foi constituído no exercício anterior. Né? É diferente do estoque, né? Ele não se confunde com estoque. Então, eu tenho um fundo, eu tinha um fundo, vamos dizer, um estoque de 1 milhão, aí eu quero utilizar esse inciso terceiro aqui, inciso 3 aqui. Eu vou pegar o valor que foi constituído no exercício anterior e, a partir do encerramento do exercício 2025, né, e poder constituir o fundo compartilhado. Bom, essas são as 3 formas de destinar recursos para o fundo compartilhado. Deixa eu ver, deixa eu passar. Para você ter o fundo compartilhado, né, você tem que condicionar, né, a autorização, você também tem que ter um valor separado no seu fundo administrativo para suprir para suprir as suas despesas por pelo menos 12 meses do exercício. Então, assim, tinha já o entendimento aí de que, se eu tiver já está nas minhas, vamos dizer assim, nas minhas receitas, nas minhas fontes de custeio, a entrada de recursos para o fundo compartilhado, para o fundo administrativo, que isso contaria. Não, tem que entender que você tem que ter, aqui está bem claro, assim, ó, segregação prévia de valores para o funcionamento da entidade. Então, você realmente já tem que ter esse valor para cobrir as despesas dos 12 meses subsequentes. Isso era uma dúvida que surgiu, eu espero que esteja... Outra questão também do fundo compartilhado que é trazido na resolução é que é o seguinte: nas reorganizações das entidades, né, fusão, cisão, incorporação, bem como transferência de gerenciamento e retirada de patrocínio, o dinheiro ficaria para a entidade. Já está dizendo, que antes ficava aquela dúvida, fica para a entidade, não fica? Aí as pessoas não colocavam no regulamento da gestão administrativa, e aí ficava essa dúvida. Então, a norma trouxe aqui, dizendo assim, esse recurso fica na entidade. Se o regulamento prevê outra situação, aí sim vale o que está no regulamento. Mas, em tese, se não tiver previsto no regulamento, esse recurso fica para a entidade de origem. Ainda com relação à destinação, né? Então, assim, o regulamento do PGA, ele tem que dispor sobre a destinação do fundo administrativo nas hipóteses de extinção e liquidação extrajudicial da entidade, né? Então, assim, agora fala assim, no PGA tem que constar que se acabar a entidade, para quem vai ficar esse recurso. Claro que tem que respeitar aí os planos de benefícios, né, administrados e executados pela entidade.
ou seja, esse recurso deve retornar para, vamos dizer, o fundo administrativo, cuja os planos têm participação, e isso vai se reverter para o participante. Aqui, como a Márcia já comentou, né, além daqueles limites lá do estoque, a entidade não pode ter mais de que 30% do total do fundo administrativo. O que é o total de fundo administrativo que a gente fala? É a soma do fundo compartilhado mais o fundo de participação dos planos de benefício. Então, esse total, que é o fundo, é uma rubrica, inclusive, que é escrito fundo administrativo, ele não pode ultrapassar 30%. Caso esse limite seja ultrapassado, né, a entidade tem dois exercícios, né, exercícios para corrigir esse desenquadramento. Né, e nesse interim, então, por exemplo, eu desenquadro agora em 2026. Né, no final aqui de 2026, eu estou desenquadrado, estou acima de 30%. Eu posso ter até o final de 2028 para me enquadrar. Só que nesse período eu não posso mais reverter, né, verter recurso para o fundo compartilhado. Isso é o próximo slide. Então, eu não posso efetuar novas contribuição para o fundo. E, na hipótese da ocorrência de alguma operação, né, ou seja, de reorganização, fusão, cisão, incorporação, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento, o reenquadramento tem que ser efetuado previamente à operação. Então, a Resolução 62 ela está sendo muito clara com todas as situações, acho que previu quase todas as situações, às vezes sempre falta alguma, de como deve ser tanto instituído quanto mantido o fundo compartilhado. Indo agora para a contabilidade, né? A resolução ela falou que ia ter que ser criada contas específicas para o fundo compartilhado, e nós, então, no começo do ano passado, antes da resolução entrar em vigor, que foi, se não me engano, em março do ano passado, a gente teve que criar algumas rubricas, porque nós só tínhamos a despesa com fomento. Então, existe, assim, essas 5 rubricas, tá? Agora, uma coisa interessante, você pode ter despesas com fomento, você pode pensar em fomento e inovação sem ter o fundo compartilhado. E isso está claro aqui nessas contas, por exemplo. Né? Então, você tem conta de fomento e de inovação a parte do fundo compartilhado, como também tem contas de fomento e inovação proveniente do fundo compartilhado. Então, é uma opção a entidade ter esse fundo compartilhado, eu acho bastante interessante, está bem regulamentado, né? Mas também ele pode ter despesas de fomento e inovação fora do fundo, né? E realmente fica por conta da gestão da entidade. Então, em termos contábeis, a gente está atendendo a resolução com essas contas contábeis. Como vocês sabem, nós temos na contabilidade, né, o plano de contas, que seria, a gente chama de anexo 1, dos anexos contábeis. O anexo 1 é o plano de contas, o anexo 2 é a função e funcionamento dessas contas. Então, como foram criadas, e o anexo 3 é as demonstrações, o modelo das demonstrações contábeis, o anexo 4 é informações extracontábeis. Então, eu trouxe aqui as contas e a gente, claro, consequentemente, teve que levar para maior detalhamento das contas de fomento. Então, a conta 40205, né, que é fomento fora do fundo compartilhado, qual é a função dela? Registrar despesas com prospecção, elaboração, implantação e fomento de plano de benefício, previdência complementar, compreendendo estudo de mercado, negociação com potenciais interessados, planejamento das atividades, esboço, regulamento dos planos, implementação, preparação da infraestrutura, aprovação do regulamento, divulgação, capacidade, ou seja, tudo que envolve a questão de fomento de uma entidade, você registra aí.
Essa conta foi duplicada, ela é igualzinha para o fomento do fundo compartilhado, né? A conta de inovação, ela vai registrar, essa conta 40206 está fora do fundo compartilhado, ela é despesa com inovação custeada com recurso do fundo administrativo, né, com participação dos planos previdenciários, associado ao desenvolvimento e implantação de novas ideias, produtos, processos, serviços e modelos de negócio. Essas despesas visam promover a criação de valor, aumentar a competitividade e atender a demanda do mercado de forma inovadora. Isso tudo está lá no anexo 2. Aqui, complementando, a gente ainda colocou na função da conta, né, os gastos com tecnologia de software que não se enquadram como imobilizado tangível, tais como desenvolvimento de software, aplicativo, inovações, implementação de sistema de inteligência, aquisição de licença para ferramentas tecnológicas, podem ser registrados, então, aqui na despesa com fomento. Tá? Então, ou seja, o que não está lá no imobilizado, que o contador, que a gestão não entender que seja lá do imobilizado, pode ser registrado aqui. Duplicando aqui, eu não vou entrar, porque a gente só duplicou realmente a função das contas de fomento e inovação. Então, acredito que está bem detalhado. A contabilidade assim, é dinâmica, às vezes a gente precisa sempre fazer alguns ajustezinhos, né? Inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, mas futuramente a gente vai conversar, a gente vai falar das notas explicativas, vou aproveitar e dar antecipar umas questõezinhas aí. Então, assim, o que a Resolução 62 trouxe para dar transparência, né? Maior transparência, que o fundo compartilhado tem que estar divulgado em notas explicativas. Além disso, né, as notas explicativas nossas, ela está regulamentada pela Resolução 23, agora pela Resolução 26, que altera a 23, né, que a gente fez uma pequena alteração no ordenamento dos incisos. Vamos explicar um pouquinho por quê, né? As notas explicativas, ela serve para quê? Para dar transparência, né? E traduzir os números com maior clareza das informações contábeis. Então, o que estava acontecendo? A gente verificava, quando ia analisar as notas explicativas das entidades, que um item que a gente queria, vamos dizer, eu quero ver as provisões. Aí essa provisão estava no item 1 de uma nota explicativa, estava no item 10 da outra, e ficava na outra, estava no 15, na outra. Então, assim, estava muito complicado a gente fazer uma análise melhor das notas explicativas. Então, a gente pegou e falou assim, vamos, então, reordenar os incisos e vamos exigir que eles cumpram obrigatoriamente essa ordem desses incisos. O que ocorre? Por que esses incisos eles estavam também deslocados? Porque à medida que a gente ia, desde o princípio, né, as informações mínimas eram de, sei lá, acho que eram 17 informações mínimas, foi aumentando, a gente, ao invés de reestruturar, a gente só botava embaixo, e aí ficou meio desordenado. Então, no artigo 208A, a gente tentou ordenar isso de uma forma para acompanhar as demonstrações contábeis e ficar os assuntos todos juntos. E aí, nesse sentido também, a gente acabou de receber, semana passada, nós recebemos da ABRAP, da ANSEP, uma sugestão de alteração do artigo 208A para alterar a ordem, não é alterar a ordem, é reajustar os incisos do 208. Ocorre que a gente não tem previsão, previ que não tinha previsão de alterar a resolução 23 esse ano, tá? Então, a gente não sabe, a gente está avaliando, a gente recebeu semana passada, estamos avaliando as propostas, estamos avaliando como a gente vai fazer. Se vai
deixar para esse ano, se a gente vai fazer uma alteração da 23 só do artigo 208A, né, porque hoje a gente, para a elaboração normativa, você tem todo uma complexidade para seguir, né, todo um ritual, assim, todos os requisitos que a gente tem que seguir, e não, que eu acho até muito interessante, que a gente não fica soltando norma aí a 3x2, tem que ter uma avaliação mais profunda. Então, a gente está avaliando o que vai ser feito com essas sugestões do artigo 208A. Com relação às notas explicativas direcionadas ao plano de gestão administrativa, nós temos lá os incisos, você vê que está tudo juntinho, né? 14, 15, 16, 17, 18, a gente tentou reordenar e colocar tudo no mesmo, vamos dizer, bloco. Então, a gente precisa de quê? Dos critérios utilizados para rateio das despesas administrativas, descrição da constituição da reversão do fundo administrativo, já atendendo lá o artigo 11, né, da Resolução 62, indicação do saldo, detalhamento das despesas de fomento e inovação referente ao fundo administrativo compartilhado. A gente até ia colocar junto esses dois incisos, resolvemos separar para deixar bem mais claro. E uma novidade também com relação ao PGA, a gente pediu para divulgar as despesas de remuneração fixa e variável, né? Por quê? Porque a gente abriu essas contas nas despesas com o pessoal das entidades, porque assim, a gente não é contra que tenha uma gratificação por atingimento de meta, mas a gente vê situações em que o plano está deficitário, mas os gestores atingiram uma meta lá de percentual, assim, por exemplo, de investimento, e sendo que o plano está deficitário e você paga um valor estrondoso e quem está pagando é o participante. Então, a gente, então vamos deixar claro esses valores que são pagos para os dirigentes, né? E, por último, a descrição das receitas diretas administrativas. Aproveitando aqui a oportunidade, a gente também está muito preocupado com a qualidade da informação das notas explicativas. Por quê? Porque a gente vê que, às vezes, acho que até foi bom essa reestruturação do artigo 208, dos incisos, que vai fazer com que as entidades revejam, né, o que está sendo informado, porque a gente pega, às vezes, nota explicativa que a pessoa vai copiando, colando de um ano para o outro, exercício para o outro, às vezes tem modificação, né, do fato, e a nota explicativa demonstra aquilo, né? A gente teve uma situação aí que a gente viu um exigível, né? Estava lá um exigível que tinha processo judicial, o processo caminhou e a nota explicativa ficou com a mesma informação. Então, a gente está assim, realmente preocupado com o que está sendo informado nas notas explicativas. Bem, gente, queria agradecer aí, né, mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui. Eu estou como coordenadora geral de norma de contabilidade, estamos lá à disposição, né? Nossos e-mails são esses e o nosso telefone é esse também. Se vocês quiserem, estamos lá à disposição. Obrigada aí pela atenção. Cláudia, eu te agradeço demais, demais, demais. A sua apresentação, a sua fala que demonstrou de uma forma clara que a contabilidade vai além só de registrar, né, débito e crédito, ela vai muito mais além, né? E a resolução 62, ela é importante, né, porque ela dá as regras claras, e aí, claro, tem ali a portaria, né, 71, que são anexo 1 e 2, né, é importante, tem as contas, o funcionamento, então, tá tudo muito bem redondinho, e, claro, melhorias, né, a gente está aqui sempre para aprimorar, né, então, muito bacana, muito obrigada pela essa apresentação, e aqui falando, né, hoje fazendo uma análise aqui da apresentação da Márcia, né, e a sua apresentação, eu vejo que a Márcia mostrou o propósito e os princípios que regem a resolução 62, né? Já você, Cláudia, mostrou como esses princípios se materializam lá na gestão e na contabilidade. Então, junto, essas duas apresentações nos proporcionaram aqui uma visão bastante completa da norma, né? Desde a sua concepção até a sua aplicação. Então, foi muito bacana, te agradeço demais aqui
né, de ter compartilhado o seu conhecimento conosco nessa tarde de hoje. Bom, Rochelle, vou pedir aqui para ela compartilhar aqui o nosso QR Code também, para quem quiser se inscrever, né, aqui no nosso canal e também no grupo de WhatsApp. Deixa eu passar aqui para frente, acabei não passando, né? Então, você, ao se apontar né, aqui o seu celular na tela, aqui, ó, você vai cair direto no nosso grupo do WhatsApp. Venham com a gente, mulherada, vai ser um prazer recebê-las. É bastante bacana esse movimento, porque aqui a gente potencializa, a gente se ajuda, nós mulheres, e essa reunião técnica, ela é aberta a todos, né? Que a gente quer compartilhar aqui o nosso conhecimento para levar a previdência complementar para todos. Tem uma frase que o doutor Devanir falou uma vez que me reverberou muito forte no meu coração. A gente se aposenta do trabalho, a gente não se aposenta da vida. Então, é muito importante, né, a gestão, a gente cuida de futuro, de pessoas que confiam na gente, o seu bem mais precioso. E quando a gente faz tudo direitinho, essa norma, ela é maravilhosa por isso, porque ela deu as regras do jogo e agora essas duas maravilhosas nos ensinaram a jogar, né, esse jogo, tudo fica mais fácil e, com certeza, a nossa entidade pode potencializar e vai reverberar lá no nosso participante. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo aqui está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer em nome do nosso canal aqui, né, TV das Mulheres na Previdência, a presença da Márcia Romeira. Muito obrigada, sua presença, Cláudia, pela sua disponibilidade de compartilhar, vocês duas, né, compartilharem o conhecimento, a experiência, vocês, né, estão aí nessa norma desde lá do início, né, então, muito bacana a visão de vocês duas. Muito obrigado. Em detrimento do tempo, a gente não vai conseguir abrir para perguntas, mas se vocês tiverem dúvidas, né, coloquem aqui nos comentários as suas dúvidas, a gente vai estar acompanhando. Como eu falei, a gente vai fazer ainda uma roda de conversa, tipo, perguntas e respostas, então, se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, a gente vai, né, compilar essas perguntas e fazer uma segunda rodada. Bom, aqui, finalizando, né, a resolução 62 certamente continuará sendo tema de muitos debates. Então, possivelmente voltaremos em breve, né? Não deixe de acompanhar os nossos próximos eventos nas redes sociais. A gente tem Instagram, LinkedIn, aqui o próprio YouTube. Quero agradecer demais a presença de todos, a participação de todos e até a próxima. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.